Ok, vamos lá. Quem pode abrir, por favor, ler o texto de Gênesis 2, 24? Oi, eu leio. Oi, estão me ouvindo? Sim. Vamos lá. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Maravilha, obrigado. Esse texto é muito conhecido, né? Esse versículo ele é muito citado. E aí surge a pergunta, né? É possível o Adão e a sua mulher, ou o marido e a sua esposa se tornarem uma só carne, literalmente falando? É isso que o texto está dizendo? Eles se tornariam uma pessoa só? Ou o que o texto está revelando para a gente? Alguém? Desculpa, não entendi a Que pergunta. fala em relação à fidelidade, né? O amor. Para quem não entendeu, acho que, a minha pergunta é: o texto está dizendo que o homem e a mulher se tornariam uma só carne. O texto está dizendo que os dois vão se unir, vão se tornar uma pessoa só? É isso que o texto está dizendo? Acredito que não, né? Porque fisicamente é meio difícil, né? Com Mas certeza, né? como um laço afetivo, forma de pensar, de agir, estariam sempre em comum acordo, pensando juntos, agindo juntos. É isso aí, né? Então não é uma união de que os dois vão se tornar de fato uma pessoa só, mas os dois estarão íntimos agora um do outro, e o desejo de Deus é que os dois tenham, além da questão da união física, a união afetiva, a união de propósitos, a união de pensamentos, etc. Né? Maravilha. E a gente pode também ler em Gênesis 11, versículo 6. Outra pessoa aí que achar, pode ler, por favor. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Maravilha. Então, a gente está vendo aí, né, que o planeta Terra ele estava cheio de pessoas, né? Não posso dizer cheio de pessoas, mas já tinha uma grande quantidade de pessoas no planeta. E a Bíblia diz que essas pessoas eles eram um, né? Eis que o povo é um. O texto está se referindo a todos os povos, né? Todas as pessoas que habitavam sobre a terra. Eles se tornaram uma pessoa só? É isso que o texto está dizendo? Sim ou não? Não. Não mesmo, né? Não. Então, não tem como. Então, o texto está dizendo que as pessoas elas eram um. Por quê? Porque elas estavam unidas no mesmo propósito, né? Se a gente ler o versículo 1, diz que toda a terra era de uma mesma língua e de uma mesma fala. Então, eles tinham a mesma linguagem, eles tinham o mesmo propósito, eles concordaram em construir a torre, né, que a gente chama de a Torre de Babel,
Então, eles estavam unidos, eles estavam ligados. Então, eles eram um. Errado. E agora vamos ler 2 Samuel 7, versículo 23. Quem achou pode ler. É 7:23? Isso. 7:23. Quem há como... Quê? Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome, e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas, para a tua terra diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses. Obrigado, Davi. Então, esse texto aí, ele também está lá no hebraico errado, né? Quando fala que o povo de Israel é a gente única na terra. O povo de Israel não era o único povo da terra, né? Mas eles tinham destaque, né? Eles eram um povo específico, especial. Então, esse um aí, não necessariamente que é uma única pessoa. Então, a gente volta lá para o versículo que está aí no começo da tela, Deuteronômio 6, versículo 4, e eu questiono. Quando a Bíblia diz que o Senhor nosso Deus é o único Senhor, isso é uma comprovação de que Deus é uma única pessoa? O que vocês me diriam? Acho que nesse contexto aí, acho que seria uma referência a quem a gente deve obediência, adoração e coisas do tipo. Isso. Mas acho, mas eu só consigo pensar nisso. Oi? Mas só me vem à mente isso. Não, e realmente é isso, né? Quando Deuteronômio 6, versículo 4, ou o profeta Isaías e diversos outros escritores da Bíblia falam que Deus é um, que Deus é único, é de fato porque não tem comparação. Nenhum ser pode se comparar a Deus, né? Nenhum boneco de barro, de madeira, de gesso, de pau, nenhum objeto de culto, de adoração pode se comparar ao nosso Deus. Ele é único, não tem nada na criação, nos céus e na terra, que possam se comparar a ele. Nesse sentido, ele é único. Mas o fato dele ser único não quer dizer que ele é só uma pessoa, né? Ele é mais de uma pessoa. E aí a gente confirma pela Bíblia que o fato de ser único não quer dizer que é somente uma pessoa. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Eles, sendo Deus, são incomparáveis, mas são três pessoas diferentes. Assim como o homem e a mulher, eles deveriam se tornar um, né, errado, assim como várias pessoas da humanidade, né, os povos, se tornaram um com um só propósito, assim também Deus, né, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na eternidade, né, eles tinham o mesmo propósito, eles continuam tendo o mesmo propósito, né, e eles criam juntos todas as coisas, né? E aí, para mais algumas confirmações, né, antes da gente passar para a próxima parte, é lá em Isaías 48, no versículo 16, quando diz assim: chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, ou desde o Gênesis?
Desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora, o Senhor me enviou a mim e o seu Espírito. Esse versículo é tremendo, né? Porque Deus está falando que desde o Gênesis, desde o princípio, né, ele não falou em segredo, ele falou abertamente. Ele estava lá. Mas aí ele diz que o Senhor Deus me enviou, né? Então, alguém que fala desde o princípio foi enviado pelo Senhor Deus. Ele não foi enviado sozinho. Ele foi enviado junto com o Espírito Santo, né? Então, Jesus é o Messias. Ele foi enviado pelo Pai, pelo Senhor Deus, e ele foi enviado junto com o Espírito Santo. E outra passagem, né, parecida com essa, Isaías 61, no versículo 1, que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Então, tem o Espírito Santo e tem esse mim aí, né? Quem é esse mim? É o Messias, é o ungido. Aí diz: porque o Senhor me ungiu. Então, alguém foi ungido pelo Senhor e aí o Espírito de Deus está sobre ele. E ele foi ungido para quê? Para curar os quebrantados, enviou a curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Jesus ele vai confirmar lá em Lucas que o profeta Isaías estava falando sobre ele, né? Que essa passagem aí se cumpriu lá na pessoa de Jesus. Então, Jesus, ele foi ungido por Deus, pelo Senhor, e ele foi ungido como? Ele foi ungido quando o Pai enviou sobre ele o Espírito Santo. Então, tem as três pessoas aí, né, daquilo que chama de trindade, como a gente falou na aula passada, a gente não gosta do termo trindade, né, porque a trindade, ele fala três deuses, né, então a gente fala de triunidade. Então, são três em um. E isso se confirma, né, e se concretiza quando Jesus está se batizando. No chamado Novo Testamento, a gente vai ver várias passagens, tá? Se referindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas essa é uma das que ficam bem claras, né? Porque Jesus, o Messias, estava lá embaixo, no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, e a Bíblia vai dizer que quando ele sai das águas, o Espírito Santo, em forma de pomba, né, desce sobre ele. E aí, dos céus, se ouve uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo, em quem está o meu prazer. Então, Jesus, o Messias, em forma humana, o Espírito Santo, descendo sobre ele, ungindo ele, em forma de pomba, e o Pai, no alto, né, e se ouve sua voz, dizendo: este é o meu filho. Então, a gente aí, nessa passagem, a gente consegue perceber três pessoas diferentes, agindo de forma diferente, mas todos os três completamente unidos, ligados, né, no mesmo propósito, na mesma missão. Então, dúvidas com relação a essa parte? Não. Perfeito. Nenhuma. Ok. Então, agora a gente vai falar sobre o nome de Deus, né? Porque todas as formas que foram citadas, acho que a gente citou aqui no curso, ou várias outras que tem nas Escrituras, talvez a gente consiga citar mais algumas, mas independente se a gente citar ou não, El Shaddai, Eloi, El Shammah, El Olam e todas as outras
são formas, são títulos, são atributos da pessoa de Deus. Mas existe uma palavra específica que a Bíblia ela se refere como o nome de Deus, né? O nome de Deus. E aí está. Vocês conseguem ver esses 4 desenhos aí? Sim. Certo. Então, este é o nome de Deus. Tá? Então, o hebraico é diferente da gente, né? Ele começa da direita e vai para a esquerda. Então, essa é a primeira letra do nome de Deus, né? É o Yud. Jesus cita ela lá em Mateus. Jesus disse que até o Yud, ou um traço, tudo se cumprirá das Escrituras, né? Jesus cita. Na nossa tradução, talvez esteja a letra I ou a letra J, ou, dependendo se for a linguagem de hoje, a menor letra do alfabeto hebraico, né? Deixa eu abrir aqui para a gente ler. Mateus 5. Mateus 5, versículo 18. Quem achar, pode ler, por favor. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Obrigado. Então, na sua Bíblia, né, na Bíblia da Márcia, está aí nem um I, né, a letrinha I, a vogal I. Só que no hebraico não tem vocal, tá? Não tem vogal. Tem sons vocálicos, né? Mas essa letrinha aí que eu envolvi, ela é o Yud, né? Algumas traduções já tem Yud. Outras traduções está J. Não sei se a Bíblia de alguém está J, mas não tem J no hebraico. Então essa é a primeira letra, Yud. Para a gente poderia simbolizar, não vamos colocar o I, mas o Y, né? Que em muitas palavras não tem um som de I, né? Mas como se fosse o Y. A segunda letra, estou envolvendo aqui, a segunda letra, ela aparece 2 vezes, né? É a letra hebraica Re, né? Ela não tem um som específico, vai depender do som vocálico que esteja junto com ela. Tá? Então, isso aí já é a primeira dificuldade. Porque essa aqui é fácil, porque é como se fosse o nosso Y, então tem o som de I. Né? Só que essa aqui é como se fosse, por exemplo, o nosso H. Tá? Então, não tem necessariamente um som. Dependendo da palavra que ele tiver e o som vocálico que tiver junto, vai emitir um som diferente. Tá? Por exemplo, a palavra hoje, né, no português, tem H. Então, como tem um H junto com O, então o som, né, é o hoje. Só que em outras palavras, né, o H vai ter outro som. A terceira letra aqui do nome de Deus é o Vav. O Vav. Que a gente poderia comparar ao nosso W. O W, no português, né, no nosso português, qual é o som que ele faz? Som de V, né? O som de V. Né? Então, por exemplo, Wagner, tem pessoas chamadas Wagner, que não é com V, é com W. Né? Então, ele tem um som de V. Mas ele tem só o som de V ou ele tem outro som também, dependendo da palavra? De U também. De U, né? Então, por exemplo, o Wellington. Alguém conhece algum Wellington? O William, né? Está no nosso grupo, né? O William. Eu. Com W. Isso. Não é V, né? Você não fala William,
né? Não. Fala William, né? Isso. Então, tem som de U. Então, essa palavra, essa letrinha, ela é, vamos dizer, problemática, né? Porque ela pode ter o som de V, ela pode ter o som de U. Tá horrível minha letra, né? Mas tudo bem. Só que no hebraico, ela pode ter o som Que coisa linda. de outra letra. Nossa. É Ela outra pode... letra, Oi? mas eu não posso te falar. Oi? Nada não, desliga meu áudio aí, por favor. Foi mal, desculpa. Então, no hebraico, Deixa eu ver. ela Deixa eu ver. também tem um som de Mas eu sei. O, né? Onde, ó? Ela tem o som também da letra O, da nossa vogal O. Então, ela pode ter 3 formas diferentes. Tá? Ai, meu Deus. Desculpa, seu Deus, ele tá estranho. É. Vamos... Tio Rodolfo, Oi. você tá me ouvindo? Pode desligar meu áudio? Não. Oi. O que foi? Qualquer dúvida, gente, vocês podem mandar mensagem para a gente depois, tá bom? Se eu não conseguir falar. Então, esse é o nome de Deus, esse é o nome que está lá no hebraico. Só que a gente consegue ler essas 2 primeiras letras aqui, tá? Essas 2 primeiras letras a gente consegue ler. Essas outras 2 a gente não consegue ler. Eu vou explicar o porquê, tá? Então vamos lá. Opa, deixa eu apagar aqui. Em Êxodo, no capítulo 3, versículo 14, Deus ele se apresenta para Moisés com o seu nome. Porque Moisés ele estava fugido do Egito. Moisés estava condenado à morte porque ele matou o egípcio, o faraó queria matá-lo. E agora ele não sabe, né? Ele foge e ele fica na terra de Midian durante 40 anos. E ao final desses 40 anos, Deus se revela para ele no Monte Horebe, no Monte Sinai. E Deus fala para Moisés para que ele vá até o Egito, ele volte para o Egito e ordene a Faraó que liberte seu povo. E aí, o Egito, Moisés conhecia muito bem o Egito, Moisés conhecia tudo sobre o Egito, todo o conhecimento do Egito Moisés tinha, ele foi criado lá. Então Moisés fala, em que nome eu irei? Porque quando eu chegar lá e falar que o Deus Criador, o Deus dos céus e da terra, mandou com que eu viesse aqui para libertar o povo de Israel do Egito, o faraó vai perguntar, qual Deus? É o Ísis, Osíris? É o Horus? Enfim, o Egito tinha vários deuses, tinha muitos deuses. O gato era Deus, a pulga era Deus, né? O besouro era Deus, o rio Nilo era Deus. Então, o Egito tinha muitos deuses. E cada um, né, na mitologia, né, na crença do Egito, cada um tinha uma responsabilidade no planeta. Cada um era responsável por uma ação, né? Então, tinha deuses que eram responsáveis pela noite, né, que controlava a noite. Outro é o rio Nilo, né, a questão das águas, né, do Egito, da fertilidade do Egito. Tinha o Sol, o Deus Sol, que tinha a representação do próprio faraó. Enfim, tinham milhares de deuses, cada um com uma responsabilidade, né? Cada um com uma atuação. Os egípcios não reconheciam um único Deus que fosse eterno, que estivesse presente em todos os lugares, que soubesse de todas as coisas.
Os egípcios eles tinham escrituras, onde depois da morte eles teriam que passar, sim, por um juízo diante dos deuses, mas nesse juízo eles conseguiam, dependendo do que eles falassem, eles conseguiam enganar os deuses. Então, os deuses do Egito não sabiam todas as coisas. Então, Moisés ele questiona, qual o nome do Senhor? Como é que eu vou me apresentar lá para o faraó? E aí, Êxodo 3:14, né, diz: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Oh, glória. Isso está no português, né? Isso está na nossa Bíblia, né? Eu sou. E é justamente o que significa a palavra, né? Eu sou. Mas se a gente fosse para o hebraico, a gente não conseguiria ler. A gente consegue ler El Shaddai, El Elyon, El Shammah, El Roi, El Dot. Mas esse termo, essa palavra para eu sou, a gente não consegue ler. Tá? Aí diz, né? Esse eu sou no hebraico é a palavra, aí como a gente viu lá anteriormente, Yud, Re, Vav, Re, que é como se fosse o nosso YHWH. É composto por 4 letras e por isso é chamado de tetragrama. Tetra, né? São 4. Então são 4 letras. É o YHWH. E se Elion aparece mais de 2.700 vezes, o tetragrama ele vai aparecer na Bíblia muito mais, quase que 3 vezes mais. Ele aparece nas Escrituras 6.828 vezes. Então, essa palavra aqui, né, que a gente mostrou, né, que é o nome de Deus, ele aparece mais de quase 7.000 vezes nas Escrituras. Então, dentre todos os títulos de fama para Deus, esse, né, é o principal. Né? Esse é um nome que merece reverência. Alguém pode ler, por favor, Êxodo 20, no versículo 7, e ler para mim, quem achar? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Maravilha, obrigado. Então, esse é um mandamento, né? É um dos mandamentos, é algo muito importante. E quem nunca ouviu aí dos seus pais, avós, de alguém falar, quando você fala, cita, né, a palavra Deus. Ai, meu Deus. E alguém fala, não fala o nome de Deus em vão. Mas o nome de Deus não é Deus. A palavra Deus é uma palavra no português. Né? Nós temos 10 minutos ainda. A palavra Deus é português. Né? Então, o mandamento do Senhor é não falar esse nome em vão, o tetragrama, né? O eu sou. Ele não pode ser zombado. Né? E em Deuteronômio 5:11 se confirma, né, esse mandamento, né, dizendo para não falar o nome de Deus em vão. Vamos abrir agora, então, Levítico 24, para a gente ver uma história que ocorre. Levítico 24, versículo 10. A partir do versículo 10. Em Levítico 24, a partir do 10, vai acontecer aí de alguém zombar com o nome de Deus, né? Profanar esse nome. E o que vai acontecer com essa pessoa. Vou comprar um aspirador para mim. Meu Deus, o cara está ficando caro. Alguém? Levítico 24. Quero carro hoje.
Pode ser do 10 até o 12. Ou do 10 E apareceu um filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um egípcio, no meio dos filhos de Israel, e o filho da israelita e um homem israelita porfiaram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés, e o nome da sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan, e o levaram à prisão até que lhes fizesse declaração pela boca do Senhor. Legal. Agora o 13 e o 14, por favor, Geraldo. 13 e 14, muito bem. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça. Então toda a congregação o apedrejará. Ótimo. Obrigado, Geraldo. Olha, essa história ela é pesada, né? É algo muito forte que aconteceu ali, né, no meio do povo de Israel. Então, como a gente sabe pelas escrituras, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles não saíram ali só israelitas, só filhos de Jacó. Saíram muitos egípcios com eles. Muitos egípcios viram todos os sinais que aconteceram, né, lá e, enfim, começaram a obedecer a Deus. A gente vê, por exemplo, em uma das pragas que Deus orienta até os egípcios a ficarem dentro de casa para que eles não pudessem sofrer uma das pragas, que seria da saraiva. Então, teve muitos egípcios que começaram a seguir e saíram. Só que esses egípcios lá no deserto, muitos deles se tornaram como a pedra no sapato de Israel, né? Eles começaram a estimular a murmuração e todo tipo de pecado, né? E a gente vê um exemplo aqui em Levítico 24, onde um filho de egípcio, né, ele se junta com o israelita e ele blasfema o nome do Senhor. Então ele usa, né, do nome do Senhor, do Eu Sou, ele faz uma brincadeira maldosa, né, e dizendo, né, algo que como se Deus não fosse o que ele é. Se ele é o Eu Sou, alguma coisa ele proferiu para que Deus não seja o que ele é. Rebaixou, né, blasfemou o nome do Senhor. E aí ele foi preso. Então, até que Deus falasse, Deus ordenou que ele morresse, né? E aí agora ele vai se acertar lá com o papai, né? Enfim, Deus vai saber julgar. Então, isso foi algo muito sério, né? Serviu como lição para todo o povo, né? Deus usou aquela situação ali para advertir ao povo de Israel, e eles levaram tão sério a coisa que a gente vai ver na história do povo de Israel que eles passaram a não mais falar normalmente o nome de Deus, né? Então, toda vez que, por exemplo, eles estivessem lendo as escrituras e estivesse lá o tetagrama, né, o YHWH, eles não liam mais o nome. Eles falavam outra coisa no lugar. Então, alguns falavam Adonai. Adonai no hebraico significa Senhor. Então, quando eles olhavam para o tetagrama, eles falavam Senhor. Então, por isso que muitas Bíblias, hoje, em várias passagens está lá, Senhor Deus, Senhor Deus. Por que Senhor Deus? Onde está Senhor, normalmente, geralmente, é o tetagrama. E onde está Deus é no hebraico Elohim. Então, muitos, ao olhar o tetagrama, não falavam o tetagrama, falavam Adonai. Adonai. E outros, até hoje, onde está o tetagrama, eles não falam o nome de Deus. Eles falam Hashem. Hashem significa o nome.
Então, quando eles olham para o nome, eles falam o nome, eles não citam o nome. Então, eles ficaram tanto tempo sem falar o nome de Deus que esse nome, que essa palavra, vamos dizer, para nós se perdeu, né? A gente não sabe como pronunciar. Existem várias tentativas, tá? Por exemplo, vai ter na Bíblia Católica ou em outros lugares o termo Javé. Em muitas Bíblias até hoje, né? As mais atualizadas não tem mais. As mais antigas que tem Jeová. Jeová é um termo muito usado nas canções. O pessoal da Assembleia de Deus fala muito esse termo Jeová. O pessoal das Testemunhas de Jeová ama esse nome, né? essa palavra Jeová. E Iavé, né? Tem canções que falam Iavé. Ou, por exemplo, a gente canta uma canção, né, do Ademar de Campos que fala Ieua. Né? Então, Ieua, Iavé, Javé, Jeová, são várias palavras, né, de várias pessoas que tentaram descobrir o nome de Deus. Tá? Na internet hoje, então, é festa isso, é febre. Então, tem um monte de gente que descobriu a cocada preta e fica lá falando que descobriu qual é o nome de Deus. Tá? Mas não tem mais como se pronunciar essa palavra hebraica. Ela se perdeu. Justamente, por exemplo, pelo que eu falei. Né? O Vav, que é como se fosse o nosso W, ele pode significar V, ele pode significar U, ou ele pode significar a letrinha O. Então, tem várias possibilidades dentro disso. E ainda mais com os sons vocálicos. E aí a gente vai encerrar mais essa reunião e daqui a pouco a gente volta e aí a gente vai falar como é que surgiu essa história do Jeová, né? E por que Jeová não tem relação aí com o nome de Deus. Mas só para concluir essa parte, o povo de Israel, eles não conjugam o verbo ser na primeira pessoa, até hoje. Então, por exemplo, a gente fala, eu sou o professor, eu sou negro, eu sou, enfim, gordo. A gente pronuncia, a gente conjuga o verbo ser na primeira pessoa. A gente fala, eu sou. Os judeus, eles não conjugam o verbo ser na primeira pessoa. É como se eles falassem assim, eu, professor, eu, negro, eu, gordo. Tá? Eles não falam o verbo ser. Eles podem usar o verbo ser para outras coisas, mas na primeira pessoa eles não falam. Então, de fato, se perdeu, né, essa palavra, se perdeu como se pronuncia